Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Matematicando comigo, professor Marcelo Pereira. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a dízima periódica, ok? Segundo a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, uma dízima periódica é um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais que, a partir de um certo algarismo, se repetem em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma disposição e chamados de período. Ok? Lembrem-se que quando eu chego primeiro, eu tenho que chegar no número decimal. Então, quando nós tínhamos, por exemplo, a fração 1/4 e dividimos o numerador pelo denominador, nós chegamos no número decimal 25 centésimos, ou 0,25. Só que esse número não vai continuar dividindo, porque quando eu faço a divisão 1 por 4, né, eu preciso acrescentar o 0, 2 vezes 4 dão 8, sobram 2, desce o 0, dá 5 vezes 4 é 20. Mesmo que eu comecei com 0, então o número decimal ele é finito. Por quê? Porque o resto é zero, ok? E vai acontecer totalmente o inverso na dízima periódica, ok? O que vai acontecer na dízima periódica? Quando nós fizermos uma divisão de uma fração, o numerador pelo denominador de um número qualquer, de uma fração qualquer, o que vai acontecer? Esse resto ele vai começar a se repetir. Então ele vai ser sempre o mesmo, ele vai começar a repetir. Por exemplo, se eu dividir a fração 1/3, pegar 1 e dividir por 3, nós vamos ter 0, mais próximo de 10 é 3 vezes 3, que é 9, e dá 1. Então eu vou ter que descer 0 de novo. Percebam que eu já voltei no 10. Entenderam? Então, olha, 10 dividido por 3, 3 de novo, 9, sobra 1. 10, 3 de novo, 9, sobra 1. E assim infinitamente. Então eu posso representar esse infinito pelo o sinal de pontuação reticências, o famoso 3 pontinhos, ok? Ou simplesmente colocar o 0,3 com um traço em cima e estou indicando que esse número está se repetindo infinitamente. Então o período desse número, dessa dízima periódica é o 3. Tudo bem? Olha, nós temos dois casos. Nós temos a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Então vamos ver um pouco de cada. Então na dízima periódica simples, o período aparece imediatamente após a vírgula. Então, por exemplo, aqui, olha, só um minutinho, deixa eu apagar aqui para vocês. Então, a dízima periódica simples é quando o período aparece imediatamente assim após a vírgula. O que é o período? É o número que vai se repetir depois da vírgula, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 0,4444 infinitamente, então percebam que o 4 já é o nosso período, é ele que já está se repetindo, ok? Por exemplo, então, o número 0, a dízima periódica 0,512, 512 infinitamente. Então percebam que aqui nesse caso o período já é o número todo 512. Então 512 vai se repetir infinitamente. Então olha, esse número que vai se repetir ele aparece já imediatamente após a vírgula.
assim como nesse número, assim como no 0,4444, ok? Então isso aqui é a dízima periódica simples, ok? E na dízima periódica composta, pode haver uma parte inteira e há um ou mais algarismos entre a vírgula e o período, que não entram na composição do período, que denominamos de antiperíodo. Então, por exemplo, o número 0,7799, 3 pontinhos, infinitamente, percebam que no caso da dízima periódica composta, o 7 não é período, ele não se repete. Quem é período é o 9. Então, nessa situação, nós chamamos de dízima periódica composta. Tá? Composta. Ok? Outro exemplo aí de composta seria, por exemplo, 0,58444 infinitamente. Percebam novamente que o número 5, ou seja, o 58, ele não se repete. Então, eu começo a repetir a partir do 4. Então, é uma dízima periódica, só que ela é composta. A simples começa a se repetir depois da vírgula. Tudo bem? Então, olha, mais um exemplo para vocês de composta. 2,34, 2, 2, 2, 2, infinitamente. Então, percebam novamente que o número 3, 4, depois da vírgula, ele não se repete, começa a repetir o 2. Então, isso é uma dízima periódica composta. Ok? Então, olha, nós temos alguns exemplos e notações que nós poderemos pensar da seguinte forma. Por exemplo, o número 1/3, a fração 1/3, ela vai ser, como nós já dividimos aqui no começo, 0,333 infinitamente. Então, só reforçando, eu posso fazer essa notação simplesmente assim, 0,333 pontos, reticências, ou ainda posso fazer 0,3 traço em cima, ok? O traço já está indicando que o número 3 é o período que vai se repetindo. Então, isso é uma dízima periódica simples, ok? Então, por exemplo, a fração 1/7. Se nós pegarmos o 1 e dividir por 7, nós vamos ter, conferindo aqui para vocês, pegarmos o 1 e dividir por 7, eu vou ter o número decimal 0,142857 142857. Então presta atenção o tamanho que é esse período dessa dízima periódica. Percebam que o 14 não se repete ainda, o 28 também não, e o 57, mas depois do 7 já começa a vir 14, 28, 57. Então o período é todo esse número, olha. Então aqui tem um período, ó, 14, 28, 5, 7, e depois o outro período começa a repetir, ó, 14, 28, 5, 7. Então depois aqui vai vir quem? 14, 28, 5, 7. 14, 28, 5, 7. Então, nesse caso, eu já posso colocar reticências aqui no final do segundo período, ou simplesmente 0,1428 57 reticências. Tudo bem? Então, percebam que o período pode ser curto, mas também pode ser grande. Então, dá a impressão que ele não vai se repetir. Mas se eu continuar fazendo a minha divisão, eu percebo que depois do 7 ele vai começar a repetir, voltar ao 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ok?
Espero que vocês tenham entendido. Faça um bom aproveito dessa videoaula e nos encontraremos no nosso próximo encontro. Um abraço e até mais para você.